vivo. Seu primeiro jogo à frente da equipe, qual que é a sua avaliação você fez aí do time hoje? Olha, Alexandre, o que a gente pôde fazer é melhorar a autoestima do jogador, procurar uma organização, procurar dar confiança. Acredito que o grupo reagiu positivamente. Nós tivemos uma grande partida, um grande primeiro tempo, né? Num todo a gente oscilou um pouco mais no início. É uma coisa que nós vamos ter que rever para o futuro. Por exemplo, tomamos um gol de novo, isso vinha acontecendo. Tomamos um gol antes dos 15 minutos no primeiro tempo, que abriu o placar, a gente empata, vira, e o segundo tempo a gente toma um gol antes dos 15 minutos. Então é um ponto que a gente vai ajustar, vai rever, se isso é um componente emocional, um componente tático, né? Mas num todo eu não posso negar que a equipe procurou fazer o seu melhor, né? Alguns prejuízos com relação a alguns comportamentos, nós não podemos tomar gol da maneira que nós tomamos os dois de lateral, apesar que o terceiro, na minha opinião, a arbitragem cometeu um erro gravíssimo. A falta no Marcelinho, na frente do assistente lá, nem o árbitro, nem o assistente procurou olhar o lance, e isso originou o lateral aqui, que originou o terceiro gol. Mas o erro do árbitro não justifica também o erro de posicionamento nosso no encaixe de área aqui. A gente não pode se omitir em relação a isso aí. Então nós vamos ter que trabalhar, vamos ter bastante trabalho, vamos replanejar essa estrutura de trabalho visando a Série B, né? Então a gente vai colocar nossa mão aqui. A comissão fixa ajudou demais nesse período, mas é muito curto, então a gente só procurou uma injeção de ânimo, alguns ajustes táticos, como você pode perceber ali, o que a gente fez de diferente, né? A gente trouxe o Potker, né, um pouquinho mais para o corredor direito, mais interno, né, e o Raí que ganhava mais profundidade. Inclusive no primeiro tempo a gente atacou muito com o Raí por aquele lado, com uma bola do Alex ali, né, uma bola longa que a gente sabia que o adversário tinha dificuldade para correr para trás também, nessas bolas, como eles usaram com a gente também, né? E aí começaria a sobrar espaço para a gente, tentava montar um quadrado no meio com o Maranhão, o Haldney, né, o Shiloh, e fazendo essa função também, né, vindo às vezes o Caio Dantas, certo? E às vezes pro jogo de pivô, mas de um lado Marcelinho para fazer a profundidade, o Romão segurando para uma linha de 3 e o Raí fazendo lado ao contrário, né? Então situações que eu vejo que ajustou bem o primeiro tempo, e alguns detalhes que eu falo, né, de atacar e defender, que aí é com o tempo pra gente colocar o nosso dedo, que a gente quer, mas em geral eu tenho que parabenizar a equipe. Eu sei que o torcedor tá frustrado, eu também tô, a direção tá, todos nós estamos com a desclassificação, mas nós temos que seguir o planejamento principal do ano também, que é a Série B. Encate, no primeiro tempo, enquanto o Atlético ganhava o jogo, saiu ganhando, o William Potker foi muito bem, além do gol, estava muito presente, aí ele lesiona, tem que sair, imagino que de forma antecipada. Até que ponto essa saída dele prejudicou o seu planejamento inicial pensando no ataque? Olha, toda a equipe tem os seus líderes técnicos, né? Então, e principalmente o Potker é esse líder técnico para a equipe. Como você citou, até acabei de citar, não esqueci de citar ele daquele quadrado ali, que ele era um dos responsáveis por jogar no interno, né? Então, e ele estava fazendo muito bem os movimentos, hora para fora, hora para dentro, pegando essa bola no pé, caindo nas diagonais, flutuando bastante, porque a gente queria ele solto mesmo, para que acontecesse ele estar nesse contra um ou em situações favoráveis de chute, e ele estava numa partida espetacular, né? É uma dó, é uma pena a lesão dele, porque realmente tirou essa liderança técnica nossa e a confiança. E o adversário é óbvio, né? Tem um jogador desse nível aí e desse impacto, sempre vai estar preocupado mais ainda. Então, prejuízo teve, né? No entanto, que a gente modificou no segundo tempo, o que a gente fez, né? Colocamos o Alejo no corredor esquerdo, trouxemos o Shiloh aqui para acompanhar o Caxambu, porque daí o Caxambu estava saindo mais também, eles estavam perdendo o jogo, e colocamos o Marcelinho para contra-ataque mais perto do Caio Dantas, para flutuar como um segundo, né? Para pegar as diagonais. Mas o problema maior foi aqui desses dois lances que a gente tomou gol cedo, aí prejudicou demais até esse planejamento para frente. Boa noite, Tencati. A gente viu, o próprio presidente Adson Batista falou durante a entrevista coletiva que vai repensar a permanência de alguns jogadores para o restante da temporada, para a disputa da Série B. Nessa sua chegada, nesse pouco tempo de trabalho que você teve, você já pôde fazer uma análise também dos jogadores, das posições que talvez o clube precise para o restante da temporada, para a disputa da Série B também? Olha, o que eu posso dizer assim, é muito precoce, né? É óbvio que eu já conhecia alguns jogadores, conhecia alguns atletas, perfil, mas o foco foi especialmente para o jogo, então não consegui dos demais ter uma avaliação de característica individual, a comissão passou, mas é muita informação, então eu procurei focar mais o jogo. Então a partir de agora a gente vai ter os detalhes e vamos rever todas as características. O que eu posso dizer assim, nós temos experiência na Série B, o Atlético tem experiência demais, porque tem N acessos, é campeão brasileiro N vezes, então sabe muito bem o caminho para a Série A, né? E diante disso, sabe o perfil de atletas. Então o Adson sabe disso, o Rafael Cota, que chegou como diretor de futebol, sabe disso, né? Como está coordenador de futebol. Eu também sei esse caminho, porque muita Série B, então a gente sabe o perfil de atleta. E vamos trabalhar para que isso aconteça, para que faça o melhor para o Atlético. Tencati, você... E Tencati, em cima disso,
Tencati, em cima disso, o Atlético, o senhor vai participar das contratações, vai auxiliar o Adson, o Cota, e em um segundo ponto, o que passar para o torcedor rubro-negro que viu o time sofrer 2 eliminações aí no intervalo de 3 dias? Começando pela última, eu já trabalhei aqui no Atlético um pós-descenso, que foi em 18, né? Então essa espiral negativa que a gente fala, né? Ela já vinha do ano passado para cá com um descenso. Claro que o torcedor fica machucado, a própria direção, aqueles profissionais que ficavam aqui machuca, porque eu passei na minha casa, depois que a gente caiu com o Criciúma também, meus 30 dias machucado, porque assim, mas como caímos, porque deixamos cair, isso dói, isso demora, e às vezes quando um trabalho se inicia e ele é irregular, esse acúmulo ele permanece ali, dessa espiral negativa. Então a gente está vivendo ela hoje, agora a gente tem que quebrar. Quebrar como? Tem esse período para trabalhar e nós vamos mudar o foco. E isso que eu tenho que transmitir para o torcedor, porque ele está machucado. Ele está machucado, ele está ferido. Nós também estamos, absorvemos. A partir do momento que a gente chegou, a gente absorveu essa dor do atleticano, né? Então, é o que a gente vai ter que fazer. Trabalhar muito, muito, muito para que mude esse perfil para o início contra o Atlético e ter uma atitude, um comportamento totalmente diferente para aquilo que a gente quer na temporada. E das contratações, eu tenho certeza, né? Da outra minha passagem que o Adson sempre falava com a gente, dialogava, perguntava o que eu achava desse atleta ou daquele. Então tenho certeza que muitas vezes vão acontecer, né? Então, a não ser que sejam algumas coisas pontuais, mas a gente tem confiança também nas contratações, porque são vencedores, né? A gente tem que reconhecer o trabalho aqui do Atlético, à frente o Adson aí, o Murtosi, agora voltando o próprio Rafael Cota. Trabalho vencedor. Então a gente sabe que vai vir bons atletas aí se tiver as reposições. Ô professor, falando em relação não a contratações, em relação a demissões, o Adson disse que alguns jogadores vão ser demitidos. O senhor, sendo consultado, alguns jogadores, o senhor pode falar para esses aqui não servem para mim, tem essa noção, professor? Não tenho ainda, como eu disse, é muito precoce, né? Foram 2 dias aí, eu estou em Goiânia faz 3 dias na verdade, e cheguei no Atlético, então é muito precoce. Então é óbvio que o Atlético ele tem uma característica de jogo, tem um modelo de jogo, e isso que nós vamos bater em cima, nessa visão do modelo que é o Atlético, que sempre o Atlético teve. O Atlético é um time que sempre foi intenso, sempre agressivo, um time que procura, principalmente na Scioli, ter um componente de jogo, de ser pressionante o adversário, de jogar em cima do adversário, de jogar no campo do adversário. Então isso que a gente vai procurar resgatar, e aí você vai ajustar o perfil. Nós temos hoje aqui os atletas que atendem isso? Não, então provavelmente pode ser que ocorra trocas, saiam atletas e venham atletas, que isso provavelmente vai acontecer. Ô, Tencati, os jogadores relataram dificuldades com o campo, a gente viu muito trecho cinza no gramado, né? Totalmente diferente do que é o gramado do Scioli, não colocando como desculpa, né? Mas o Anápolis jogando aqui já tem um costume, né? Os jogadores relataram alguma coisa. O Atlético teve essa dificuldade com o campo, e se você também viu o adversário assim com mais exposição? Não, muito. O adversário ele estava extremamente motivado, como a gente também teve, né? Competimos, brigamos, né? Eu acho que até assim, algumas atitudes do árbitro deixou o capitão do adversário, Afonso, falar demais, né? Ele quis controlar e controlou grande parte do jogo. Então ele se deixou dominar. Eu acho que até algumas atitudes do árbitro, ele se perdeu um pouco. Vou dar um exemplo aqui, a partir do 3º gol. Tava cedo ainda, né? Então acabou as bolas. Teve uma coisa, um momento ali que foi ridículo. O assistente foi lá pegar a bola no canto para jogar para o goleiro, para poder o goleiro repor a bola. Gente, nós estamos em 2025. A exigência da CPF por mudança de comportamento. Aí ficam cobrando os treinadores a respeito de uma mudança de comportamento, a respeito de que tem que ser as regras, o fair play. Você está entendendo? Como que a gente vai exercer se a equipe de arbitragem não exerce o papel dele? Expulsa quem tiver que expulsar, né? Tira quem tiver que tirar de campo, então. Então não ocorreu. E o gramado, realmente, ele é mais baixo, mais ralo, né? Mais seco. Então a bola lá é mais viva. Então, para uma equipe mais técnica, nossa, com alguns jogadores técnicos, por exemplo, vou dar um exemplo. O Raul, uma hora no primeiro tempo, conduziu uma bola para fazer a transição, ela quicou, saiu dele e perdemos a bola. Marcelinho, 2 ou 3 vezes foi para cruzamento, a bola quicando, não tentando conseguir fazer o melhor cruzamento. Então, você dificulta para a equipe que você quer que imponha a velocidade a ter esse gesto técnico melhor. O adversário ele tem um modelo de jogo bem claro. Ele tem um jogo apoiado inicial lá, uma troca de passes e a bola vertical, que é a bola longa já, né? Empurrando aqui sempre 4 jogadores na linha defensiva. Então ele aposta muito nisso, apostou isso muito no início. Tomamos o primeiro gol dessa forma, infelizmente, né? Então é o modelo deles. E eles foram vencedores até agora, então estavam muito confiantes nesse tipo de jogo. E em virtude até, acho que acredito, do próprio campo. Porque até me citaram que às vezes fora de casa eles jogam até melhor com o volume de jogo, não tanto com essas bolas longas, porque também os gramados melhores eles produzem mais.
mais. Então, realmente o prejuízo hoje não foi pouco não. Beleza, Rafael Bess.